Copa Libertadores da América, o maior sonho de todo clube sul-americano, a tão cobiçada glória eterna. Aí vai uma curiosidade, sabia que a Libertadores é o único campeonato continental de ponta que não se chama Champions League? Na Europa é Champions League, na África é Champions League, na América do Norte é Champions League, pô, até na Ásia e na Oceania. É tudo Champions League, só a Conmebol que teve criatividade pra pensar em um nome diferente. Libertadores, Libertadores. Mas aí que tá, o que a palavra Libertadores tem a ver com futebol? Da onde que veio esse nome? É o que a gente vai ver hoje. O projeto de se criar uma competição continental aqui na América do Sul já vinha de mais de 10 anos antes da primeira edição da Liberta. O primeiro grande projeto de uma competição continental aconteceu exatos 12 anos antes da primeira edição e foi a Copa Sul-Americana de Clubes de 1948. Que foi organizada pela equipe do Colo-Colo, junto com o presidente da Conmebol na época. O torneio aconteceu com a participação do próprio Colo-Colo, que tinha sido campeão chileno na temporada anterior, o Nacional, atual campeão uruguaio, River Plate, campeão argentino, o Emelec, campeão do Equador, o Litoral, da Bolívia, Municipal do Peru, e com o Vasco da Gama, que viria a ser campeão desse torneio, e que era o atual campeão... carioca? Tá certo isso, gente? Pois é, quem conhece o nosso tão amado Brasileirão sabe a aventura que foi para consagrar uma competição nacional aqui no Brasil. É um tema que envolve rivalidades entre entidades com interesses diferentes, o processo de profissionalização do futebol aqui no Brasil, uma reforma no calendário que valorizava muito mais os estaduais, era uma zona. E isso ainda vai render conteúdo para vídeo, vocês não perdem por esperar. Pois bem, depois de um esforço desgramento, a CBD conseguiu enfim consagrar uma competição nacional definitiva. Tratava-se da Taça Brasil, que veio a ter umas 10 edições mais ou menos, com a primeira acontecendo em 59, conquistada então pelo Bahia. E junto de outros clubes que conquistaram seus respectivos nacionais desse ano, jogaram a primeira edição daquela que foi batizada como a Copa dos Campeões da América. Que nome escroto. E aparentemente também foi isso que o presidente da Conmebol na época pensou. Ô rapaziada, não gostei muito desse nome não. Pô, aqui é a América do Sul, a gente foi colonizado pelos europeus por séculos e agora a gente tá aqui com essa competição que copia o nome da Liga dos Campeões Europeia? Não, não pode. A gente devia mudar esse nome aí. Talvez algo que homenageie a memória dos que lutaram pela independência dos nossos países, né? A gente tem que homenagear aqueles que foram os libertadores da América. Libertadores da América. Mano, quem não sabe, foi exatamente isso que aconteceu. Eu tava lá. Eu era o presidente da AFA. Brincadeiras à parte, em 65 a competição foi oficialmente rebatizada como Libertadores da América. Mas aí que tá. Homenageando quem exatamente? Vamos ver isso agora. Desde meados ali do século XVI, a América do Sul foi alvo direto da colonização europeia, com os principais colonizadores sendo a coroa portuguesa e a espanhola. A partir mais ou menos do final do século XVIII, inspirados principalmente pela Revolução Francesa e pela independência americana, diversos movimentos de caráter majoritariamente liberal começaram a eclodir pela América do Sul. Isso em meio ao que a história chama de Guerras Napoleônicas, que foi um período ali que um baixinho francês estava tocando terror pela Europa. Foi nesse período que Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, decorei todos, ou seja, os países que mais à frente viriam a formar a nossa tão amada e tão odiada Conmebol, aproveitaram-se do enfraquecimento do poder político dos seus colonizadores para dar início aos seus processos de independência. Foi em meio a esses conflitos contra as metrópoles que algumas figuras começaram a se destacar e acabaram entrando para a história desses países como os principais nomes, principais líderes das suas independências. Agora bora conhecer um pouco mais sobre essa gurizada aí. Libertadores. Peraí que agora eu vou ter que ler. Simón José Antônio de la Santíssima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco. Tá achando esse nome grande? Vai ter um bem maior logo depois. Você já deve imaginar de quem que é. Ele nasceu em Caracas, atual capital da Venezuela, em junho de 1783. Ele fazia parte de uma família rica ali na região da capital. E seus pais eram donos de muitas propriedades e de escravizados também. Já avisando desde cedo que nenhum desses galeros que eu vou trazer aí eram pessoas de caráter popular. Era tudo elite, seja econômica ou política. Bando de burguês, safado! Com 16 anos, o Bolívar viajou para a Europa a fim de se aprofundar mais nos seus conhecimentos militares, que ele já estava desenvolvendo desde os 14 anos. E foi durante essa viagem que ele acabou conhecendo um pouco mais sobre um tal de iluminismo, uma corrente filosófica ali que estava dominando um pouco ali na Europa. Foi lá também onde uma regiãozinha conhecida como Monte Sacro, Bolívar fez um juramento, que ficou conhecido como Juramento do Monte Sacro. Não me diga! Onde ele prometeu que ia dedicar sua vida a lutar pela independência da América do domínio europeu. Ele então voltou para Caracas em 1807, que foi o período que ele começou a se movimentar. Ele foi peça-chave nas independências da Bolívia, do Equador, da Venezuela
da Colômbia e também do Panamá. Apesar de ter uma descendência ligada diretamente à elite, Bolívar parecia ter uns ideais ali um pouco mais puxados pro povão. Ele buscava criar uma grande superpotência, unindo toda a América do Sul em um único grande país, e ele até tentou fazer isso de fato, através do que a gente conhece como a Gran Colômbia, essa grande nação aqui que acabou se fragmentando nesses países. Ele governou essa grande Colômbia entre 1819 e 1830, que foi o ano da sua morte, e realizou algumas políticas populares, como um projeto de uma reforma agrária. Sim, os caras em 1820 já estavam falando de reforma agrária e aqui até hoje nada. Eba! Libertadores! Se o Bolívar foi o grande líder da independência lá no norte da colônia espanhola, na região sul da colônia foi um tal de José Francisco de San Martín. Sim, ele não tinha o balaio de sobrenomes que o Bolívar tinha. José nasceu na Argentina em fevereiro de 1778 e com 6 anos ele viajou com seus pais para a Espanha, onde ele viveu por cerca de 30 anos. Aos 11 aninhos de idade, ele iniciou sua carreira militar como cadete. Pelos 20 anos que se seguiram, ele lutou diretamente contra as tropas do Napoleão na Espanha. Percebam que a história dos 3 que eu vou falar aqui hoje vão se ligar bastante com Napoleão. Também influenciado pelos ideais iluministas, tal qual pelo forte sentimento de separatismo na sua terra natal, San Martín voltou para a Argentina em 1812, se juntou com outros revolucionários e assumiu o comando das tropas. José foi o principal líder da independência argentina e também teve um papel crucial na independência do Chile e do Peru. Esse último foi palco do que a história compreende como uma certa rixa entre o San Martín e o Bolívar, que acabou gerando uma separação entre os dois. Em 1822 ocorreu a chamada Conferência de Guayaquil, que foi basicamente um encontro entre o Bolívar e o San Martín para discutir como queriam se consolidar as formas de governo nas colônias libertadas. Não se sabe ao certo o conteúdo dessa conferência, mas o que se acredita é que algumas divergências entre as duas lideranças, junto com uma forte impopularidade crescendo no governo do San Martín, fizeram com que ele renunciasse aos cargos de liderança que ele tinha ocupado ali na América do Sul, voltando para a Europa, onde ele viveu até sua morte em 1850. Apesar de ter vivido seus últimos anos longe da América e longe das terras que ele libertou, ele ainda possui um grande prestígio por sua figura de liderança frente ao colonialismo espanhol. Pois bem, depois de tanto falar da América Espanhola, acho que tá faltando falar de mais uma pessoa, que você já deve saber muito bem quem é. Libertadores! Vambora que esse nome aqui vai ser difícil. Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Misericórdia. É o primeiro desse vídeo que não faz parte da elite burguesa. Ele era nobre mesmo. Ele chegou no Brasil em 1808, junto da família portuguesa que estava fugindo de quem? De quem mais? Que nesse contexto já tinha dominado toda a Espanha e já estava partindo para Portugal. Diferente do que se ensina popularmente, a independência do Brasil não foi um episódio, não foi algo que aconteceu em 1822. Ela é um processo que vem desde a chegada da família real e que durou até um pouco depois do Grito de Ipiranga. Afinal, a gente teve uma guerra de independência que durou mais ou menos uns 2 ou 3 anos. E vamos lembrar que tudo isso ocorreu no contexto das guerras napoleônicas. O Dom João VI, que era o pai de Dom Pedro, fugiu com a família real para não tomar um sacode do Napoleão. E é claro que a população portuguesa não gostou nada disso e foram pra rua protestar. Foda-se, não podemos permitir isto, pá! Este Napoleão está a dominar toda a Península Ibérica e simplesmente o cagalhão do nosso rei está a passar férias no caralho do Brasil. Foda-se! Depois dessa onda de protestos dos portugueses, Dom João acabou tendo que voltar para Portugal em 1821. 6 anos depois de Napoleão ser derrotado definitivamente. Esse Dom João era esperto, tá? Enfim, ele viajou para Portugal para conter essa situação e deixou no Brasil o seu filho, Pedrinho, como mediador dos interesses de Portugal e do Brasil. Acontece que este raparigo não era exatamente um conservador absolutista tal qual era o seu pai. Registros de autores da época e até da Leopoldina da Áustria, que era esposa do Dom Pedro, afirmavam que ele era muito chegado no liberalismo. E a partir daí eu acredito que vocês já devem saber. A corte portuguesa exige a volta de Dom Pedro, ele recusa no que ficou conhecido como Dia do Fico, onde ele soltou sua famosa frase: "Estou pronto, diga ao povo que fico". E alguns meses depois acontece o fatídico Dia do Ipiranga, onde Pedro oficialmente corta os laços entre Brasil e Portugal. Independência! Ou morte! Mas se engana quem pensa que foi um processo pacífico, tá? Ocorreu sim uma guerra de independência, que terminou ali entre 1824 e 25, consagrando enfim o Brasil como um país autônomo. Agora, uma curiosidade a respeito da nossa independência é que ela foi um processo completamente à parte das outras que ocorreram na colônia espanhola. O Brasil foi o único país entre todos da América do Sul que não adotou um sistema republicano depois de se tornar livre. A gente se tornou um império constitucional. Isso junto de questões como a manutenção e permanência do mesmo sistema econômico, a permanência da família
família real no poder, mesmo por vias tortas, a não abolição da escravidão, mantendo tudo do jeito que estava antes, contribui para uma discussão que existe até hoje no campo da história, de qual foi de fato o caráter da nossa independência. Que, vamos combinar, de liberal não teve nada. Foi uma revolução, só que conservadora? É que nem meu professor me disse uma vez, não existe nada mais conservador do que um liberal no poder. Dom Pedro assumiu como nosso primeiro imperador, ficando até 1831, ano em que ele precisou de fato voltar para Portugal, e deixou seu filho, que também se chamava Pedrinho, e que logo ficaria conhecido como Dom Pedro II. Mas isso aí já é papo para outro vídeo. É claro que esses três não foram os únicos. As independências da América do Sul contaram com inúmeros outros nomes. Dentre eles, Bernardo O'Higgins, que foi um grande parceiro de San Martín e o principal nome na independência do Chile, o qual ele foi o primeiro governante. Maria Leopoldina da Áustria. Foi basicamente ela quem deu um tapinha nas costas do Dom Pedro e falou: vamos, tá na hora já, né? O pomo está maduro, colhe-o já se não apodrece. Desculpa, meu amor, eu não entendi. Liberta esse país agora, senão tu vai dormir no sofá. Independente. José Artigas foi um político e militar uruguaio que ficou conhecido como o grande herói da independência do Uruguai. Esse em específico parecia ter um caráter mais popular, diferente dos outros. E infelizmente isso acabou se voltando contra ele. Tupac Amaru II. Ele foi um líder de uma revolução indígena no Peru, que infelizmente acabou sendo massacrada pela coroa espanhola, com ele sendo executado no fim. Mesmo tendo sido derrotado, essa revolta é importante para a gente compreender as independências da América do Sul através de uma perspectiva de luta popular. Em meio a tanta guerra que foi conduzida só pela elite e pela burguesia. Tem também aqui, ó, José Antônio Anzoátegui, Inácio Arnes, Mariano Melgar, José Bonifácio, Antônio José de Sucre, Manuel Belgrano e lá vai gente, é nome pra caramba. Pois bem, contada a história, bora voltar pro futebol. Para além da própria Copa Libertadores, muitos desses nomes acabaram sendo homenageados de formas diferentes. A gente tem alguns exemplos, como nomes de times. Entre eles, o Bolívar e a Universidade de Sucre, na Bolívia, o Deportivo O'Higgins, no Chile, o Clube Atlético Artigas, no Uruguai, o Melgar, no Peru, o Deportivo San Martín e o Belgrano, na Argentina. Aqui no Brasil, as referências ao nosso Libertador no futebol não são tão conhecidas. O maior exemplo seria o do Real Brasília, lá da capital, que nasceu com o nome de Esporte Clube Dom Pedro. Tem também o Estádio Libertadores da América, do Independiente. Tem também o Estádio Centenário, na capital uruguaia, que foi construído exatos 100 anos depois da independência do Uruguai. E aí, curtiu saber um pouco mais sobre a história do nosso continente? Então vai deixando seu like, se inscreve no canal, deixe nos comentários alguma sugestão de vídeo e compartilha pra gente seguir crescendo. Falou!